Vendas de junho mostram varejo no patamar da pré-pandemia em pelo menos 3 segmentos e no balanço geral. O comentário é de Luciano Kleiber. Bom dia, Luciano. Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, Diógenes, os dados preliminares, eu digo preliminares porque saíram apenas os números nacionais e ainda não os estaduais, mas são os dados da pesquisa mensal do comércio realizada pelo IBGE e dizem respeito ao mês de junho. Ainda uma defasagem grande, a gente já está praticamente na metade do mês de agosto, mas esse sempre foi o histórico. O IBGE tem essa defasagem na divulgação dos seus números. Pois bem, no mês de junho, especificamente em relação ao mês de maio, Diógenes, a gente chama a atenção para 3 segmentos em particular que tiveram altas consideráveis nas suas vendas. O primeiro, Diógenes, é o setor de livros, jornais, revistas e papelarias. Veja só, parece que as pessoas estavam realmente com saudade de ir à livraria para pegar aquele livro físico e comprar. Tem também, claro, o movimento de papelaria com a volta dos escritórios e tal. As pessoas foram em busca de materiais de escritório para a retomada. E aí, em junho, houve uma alta em relação a maio de 69% nas vendas desse setor. Outro segmento também que teve destaque em junho, Diógenes, foi o segmento de tecido, vestuários e calçados. Foi o segundo segmento dos que não eram considerados essenciais a entrar em funcionamento, né? E aí tiveram esse segmento, esses 3, né? São 3 setores dentro de um segmento, eles tiveram 53,2% de incremento de vendas, repito, na comparação junho com maio. Outro segmento que merece registro também nesse incremento é o setor de veículos e motos, né? Peças e acessórios para veículos e os próprios veículos, as concessionárias. Crescimento de 35,2%. Isso tudo levou o nosso varejo em junho a registrar crescimento de 12,6% em relação a maio. No caso da comparação com fevereiro, ou seja, a comparação com o pré-pandemia, ainda há uma pequena retração de 4,7%. E aí, neste caso específico de comparação, neste ponto específico de comparação, a gente precisa destacar o segmento de móveis e eletrodomésticos, que em junho já teve um crescimento de 12,9% sobre os dados de fevereiro, e o setor de materiais de construção, com 15,6% também na comparação com fevereiro. Aí eu preciso fazer um registro, olha, especificamente do setor de materiais de construção. É um setor que a gente tem visto aí, quem tem lido, tem até em grupos de WhatsApp, a gente tem tido muita notícia de aumentos e até falta de alguns itens básicos. Por exemplo, tijolo, não está fácil de encontrar tijolo nas lojas de materiais de construção, areia, pedra, cimento. Quando se encontra com preços até 30%, 40% mais altos do que se vinha registrando lá no início do ano, exatamente em virtude de uma alta demanda do chamado consumo de formiguinha, que é o consumo do consumidor diário, do consumidor das famílias especificamente, muito na esteira do pagamento do auxílio emergencial de R$600, Jorge. Olha, a infraestrutura prevê, Luciano, que o novo concessionário do aeroporto em São Gonçalo do Amarante assume em junho de 2021, Luciano Kleiber. Pois é, o Ministério da Infraestrutura está planejando, o próprio ministro Tarcísio Freitas deve fazer uma visita ao Rio Grande do Norte, provavelmente agora no mês de setembro, para uma reunião presencial com a turma da Inframérica, com os gestores da Inframérica aqui no local, no aeroporto Aloysio Alves. E ontem o ministro sinalizou isso para o governo do estado e para a própria Inframérica, com esse cronograma. A expectativa é vir em setembro, finalizar os detalhes para aquele repasse, sempre lembrando ao nosso ouvinte que a Inframérica decidiu em março, pouquinho antes do início da pandemia, devolver o aeroporto, porque alega estar tendo prejuízos milionários, com a frustração no crescimento do número de passageiros lá no terminal. E aí agora a infraestrutura vai fazer um novo leilão dessa concessão. Isso deve ser detalhado em setembro, entre setembro e outubro. A expectativa é que no início de 2021 haja efetivamente o leilão, para que até julho a gente tenha um novo operador. E a torcida de todo o trade, de toda a economia do Rio Grande do Norte, é que venha um operador forte, de preferência, Diógenes, com raízes no mercado europeu de turismo, para que a gente possa finalmente ver aquele equipamento tão importante decolar
com perdão do trocadilho, aqui na nossa economia. Perdão nada, decolar mesmo, aeroporto, decolar, avião, tem tudo a ver, né? Olha, você falou na possível visita do Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura ao Rio Grande do Norte, e eu lembrei aqui de chamar outro ponto aqui da nossa conversa, que é a questão dos gastos. Porque o Tarcísio Freitas, ao lado de Rogério Marinho, do Walter Braga Neto, da Casa Civil, e também do Luiz Eduardo Ramos, né, que também faz parte dos ministros do Palácio Planalto, essa turma é a turma do gasto, que está pressionando o Bolsonaro a gastar mais. E o Paulo Guedes está segurando as rédeas, deu as declarações polêmicas anteontem, que a gente repercutiu, e ontem teve uma declaração de apoio ao teto de gastos, não só do presidente, mas também do presidente do Senado, presidente da Câmara, ministro, líderes. E a pergunta que fica, Luciano, quem vai ganhar essa guerra? Historicamente, aqui no Brasil, a turma que gasta sempre leva vantagem. Pois é, Diógenes, esse é o histórico, e aí a gente precisa registrar, né, a entrevista que foi dada ontem, no mesmo dia, pelo Salim Matar, né, um dos que saíram do Ministério da Economia. Foi de matar. Foi de matar. Né? Ele saiu atirando, e saiu atirando basicamente na classe política, né? Ele diz, olha, não querem desestatização porque eles precisam alimentar o velho toma lá da cá de cargos e um rio de corrupção. E aí, claro, houve toda uma reação da classe política, os deputados, principalmente ligados ao bolsonarismo, se apressaram em desqualificar o Salim Matar, e aí o presidente Jair Bolsonaro, não tenho dúvidas que orientado por Paulo Guedes, foi ao Congresso, fez questão de posar com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para dizer que, entre gastos e responsabilidade fiscal, eles ficam com a responsabilidade fiscal. É só uma correção, acontece... Você falou que eles foram, o presidente foi ao Congresso, não. A reunião foi no Alvorada. Foi no Alvorada. Isso, e no final, na saída desse encontro, eles fizeram... O presidente deu aquela declaração juntamente com o Maia e o presidente do Senado. Perfeita correção, Diógenes. Eles três fizeram questão de posar juntos ali para as câmeras, para os microfones da imprensa, para dizer isso, que entre gastos e responsabilidade fiscal, eles ficariam com a responsabilidade fiscal. Isso, ao que parece, no primeiro momento, denota que a estratégia de Paulo Guedes de lembrar ao presidente que uma possível estratégia política de crescer no Nordeste à base de grandes gastos em obras públicas pode trazer a ele um problema muito maior, que seria o problema do impeachment em virtude do rompimento do teto de gastos. Sempre lembrando que desde 2017, no Brasil, existe um teto de gastos que está limitado. O gasto de um ano é limitado ao mesmo valor do ano anterior, do orçamento do ano anterior, com apenas a correção da inflação, algo em torno de 3%. Qualquer coisa fora disso é passível de questionamentos vários, jurídicos, inclusive políticos, Diógenes. Luciano, a declaração do Bolsonaro foi de apoio ao teto de gastos, mas foi recebida com desconfiança, com ceticismo, né? Pelos agentes políticos e econômicos, né? Porque, volto a dizer, quer dizer, a turma do gasto sempre vence esses debates internos nos governos. E outro me chamou a atenção nessa coletiva, que quem estava do lado de Guedes era Rogério Marinho. Eles não chegaram nem a trocar olhares, mas um estava ao lado do outro. Não sei se foi intencional, Guedes não falou ontem, né? Só os presidentes dos poderes, o ministro Guedes, e se esperava uma palavra dele ontem, né? Mas ele falou tanto no dia anterior que eu acho que seguraram o homem para o homem não falar e não, sei lá, não colocar mais lenha na fogueira. A verdade é que o ministro Paulo Guedes está cada vez mais com cara de ministro, sem ser aquele super-ministro, posto Ipiranga, que se vendeu no início da gestão de Bolsonaro. Ele está enfraquecido. Essa é a percepção que a gente acompanha dos especialistas e do mercado, não é? Pois é, Jorge, e isso é muito ruim para o país, principalmente. Nunca é demais lembrar que se tem uma área que não vem recebendo críticas da imprensa de uma maneira geral, é a área econômica do governo Bolsonaro. E ela é também a grande fiadora, né, do próprio governo, né,
da política que o governo implantou, e ela tem também uma importância fundamental no apoio que o presidente Jair Bolsonaro tem na classe empresarial. Então, Bolsonaro hoje vive um dilema muito complicado. Ele tem, claro, como político, a intenção de aumentar gastos para criar uma base, né, montar uma base mais firme, principalmente na região Nordeste, mas fica ali de olho nessa questão das metas fiscais. O enfraquecimento do ministro Paulo Guedes é claro, é óbvio, e está retratado no próprio definhamento da sua equipe, né? A gente comentou isso aqui ontem, foram vários nomes, e nomes, se eu não me engano, 8 nomes. 8 nomes e nomes importantes, Diógenes, nomes muito importantes. Não foram quaisquer 8 nomes, foram nomes importantes. Então, é fato que o ministro Paulo Guedes hoje não tem mais nem de longe a força que tinha no início do governo. Outra coisa, está se consolidando nele uma imagem de ministro que não entrega o que fala, o que promete. Por exemplo, o Globo hoje traz aqui uma listinha de coisas que ele cumpriu e deixou de cumprir. Cumpriu, a equipe dele, reforma da Previdência, acordo entre Mercosul e União Europeia, que ainda estão em andamento, desburocratização muito pouco. Aí coisas que não andaram, reforma administrativa, déficit zero, privatizações, reforma tributária e o pacto federativo, que a gente fala tanto aqui, mas não sai do canto, né, Luciano Kleber? Então isso é o resumo da ópera na economia brasileira nesse momento. Isso, e além de tudo a gente preocupa, Deus, porque eu não sei se você tem essa percepção, mas cada vez que eu vejo uma entrevista do ministro Paulo Guedes, eu sinto ele mais cansado, né? A gente nota ele com um semblante cansado, como se estivesse ali na iminência de pedir o boné. E isso seria, repito, muito ruim para o país. E já se fala disso em Brasília, hein? Já tem gente se movimentando, inclusive, para indicar nomes ao presidente da República. Mas vamos acompanhar esse assunto.